Oi, Márcia, tudo bom? Tá me ouvindo? O áudio tá bom? Fazer um teste. Como vai? Fazer um testezinho aqui antes de começar pra ver se o fone tá certinho. Tá me ouvindo? Dá um sinalzinho aí só pra me saber. Por gentileza, se tu estás me ouvindo. Por causa que a gente teve um problema na última live, na primeira, na verdade, foi a nossa primeira live. O áudio não tava muito bom. E aí a gente fez uns ajustes aqui, eu combinei os ajustes para que conseguisse o áudio ficar bom, né? Pra não dar barulho. Então eu tô testando antes de chamar a Núbia pra a gente não ter problema de áudio como da outra vez. Por isso que eu tô te perguntando se tu tá me ouvindo legal. Ó, a Núbia entrou. Núbia, tu estás me ouvindo? Vamos fazer um teste antes. Me ouve bem? Se tu estás me ouvindo bem, tu me diga. Diga um sim. Porque eu tô testando antes aqui o áudio pra ver se tá ok. Ah, tá perfeito, a Márcia disse ali, ó. Muito obrigado, Márcia. Valeu. Se tá perfeito, a gente pode. Vou te chamar, Núbia, então, tá? Vou te chamar aqui. Ver como é que funciona isso daqui. Tá indo, tá indo. Daqui a pouco vai aparecer pra Núbia uma marcação lá. E aí a gente vê se vai entrando. Ó, vou mandar aí pra ti, Núbia, peraí. Vê se aparece na conta do sindicato uma marcação aí que eu enviei. E aí tem que aceitar ela para a gente. Chama perfil Núbia. Tá ok. Tá ok. Peraí, vamos chamar o perfil Núbia. Perfil Núbia. Tu tem que entrar, tu tem que estar ao vivo pelo Núbia. Aqui para mim tá aparecendo que Núbia não pode participar, porque não tá assistindo. Quem tá assistindo é sindicato.cisergues. Tem que trocar, sai da live, troca, e aí tu entra como Núbia. Que aí eu acho que vai dar certo. Mas, mas eu acho que é só trocar o perfil. Fecha o Instagram, troca o perfil, bota o perfil Núbia, começa a me assistir, e aí, quando tu entrar, eu te dou a permissão, Núbia. Não tem mistério. Olha lá, um monte de gente entrando, gente bacana. A gente só tá aguardando a Núbia, presidente do sindicato, tá trocando o perfil. É bem simples, não tem mistério. Só troca o perfil ali o perfil. Vamos ver se agora ela já conseguiu. Agora sim. Agora a Núbia vai entrar, eu acho. Vamos ver. Ah, agora tá entrando. Olha lá, minha amiga. Vamos ver se dá. Tudo bom contigo? Tudo. Coisa Vê como é que boa. tá o som. Comigo tá ok. Tá E, bom. e aquele eco foi embora. Foi embora. É que eu tava no computador, agora eu desliguei, não tem eco nenhum agora. Não tem eco, pra mim também tá perfeito. Não. Deixa eu só arrumar aqui para mim ficar mais de pé, assim, eu e tu mais. Tá. Vamos lá. Que bom, que Vamos bom. lá. Muito obrigado por tu ter aceito Não, essas coisas novas que a gente teve que se adaptar e inventar, né, Núbia? não, isso aí é ótimo, pelo menos o aluno fica em contato, aquela coisa, é muito bom isso aí.
A Núbia, para quem não conhece, eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida dela. Né? Ela é presidente do sindicato e, antes de mais nada, quero te dar os parabéns pelos Ah, 33 anos do sindicato hoje, não é? isso, os 33 anos. Da carta, né, sindical. Isso da carta foi o dia da criação dele, foi dia primeiro. Inclusive, até a Suzana, que foi a primeira presidente, fez Suzana uma Guichard. matéria. Isso, eu fiz um resuminho no informativo, né? Estou Uhum. passando para o pessoal e está no Face também. É bonito, É, conta a história desde o nosso início. Então, é duas porque comemorações. era uma associação antigamente, né? Isso, é uma associação desde 67. Bah, É um tempinho. Aí antiga. depois fui indo e conseguimos. Depois criou, depois da associação, foi em 87 passou a sindicato. Ah, não, mas que bacana, que bacana. Foi Parabéns 80, por todas essa trajetória, 33 anos de sindicato, mas o movimento é mais antigo, né, digamos. é bem antigo, é. Uhum. É, porque a profissão é uma profissão antiga, né? Sim, Não é dá uma para, profissão antiga. não dá para, Regulamentada é de 85, mas ela é bem. é. E os cursos também são antigos, né? Quando a gente começa a São, falar, a gente sempre lembra, o nosso curso do Irmão Pedro tem 60 anos praticamente. né? O Isso do aí. Instituto Federal tem 100 anos, que vem ainda desde a época que antes da universidade ser federalizada. E agora é Isso Instituto aí. Federal, né? É aquela, toda a Mas, trajetória. mas a Núbia é presidente do sindicato e ela é secretária executiva, trabalhou em algumas empresas na região metropolitana, né, Núbia? Tu és Isso. de Porto Alegre. Sou de Porto Alegre mesmo. Bacana, bacana. E aí eu queria te perguntar algumas coisas, fazer um bate-papo justamente. A Núbia está acostumada a ir lá na escola conosco, sempre dá palestra. Ano sim e o outro também. Sempre está lá conosco para conhecer as alunas novas que chegam, né? Para ter Sim. esse relacionamento com o curso e a gente sempre agradece bastante. Ai, E eu para queria nós é um conhecer um prazer. pouco. Ah, obrigado, imagina. Eu queria conhecer um pouco mais do sindicato, as funções, o histórico do sindicato, as funções do sindicato. E esse ano foi um ano muito. Está É, sendo um ano muito difícil, complicado para várias profissões, inclusive para o secretariado, né? sim, tá bem complicado para praticamente para todas, né? Bem, assim, como a gente já comentou no início, o nosso sindicato foi criado em maio de 87, dia primeiro, né? A principal atividade dele é defender os direitos da categoria, e assegurar o cumprimento da lei, no caso, a nossa regulamentação. Unir os profissionais de todo o Estado, no nosso caso aqui, e fortalecer a profissão também, buscando continuamente a qualificação dos profissionais para cada vez, porque hoje em dia o mercado cada vez está mais exigente, né? É, E uma das coisas que a gente procura passar para o associado, inclusive nas nossas visitas à escola, é passar isso para eles, que cada vez se aprimorar mais para poder ter mais chances no mercado, que ele está muito competitivo, né? E e quanto o mais. sindicato tem um braço de capacitações, né? Sempre tem eventos e Sim, a gente treinamentos. faz, a gente não consegue fazer mais, bem que gostaria, É, mas a gente vai fazendo aos poucos, faz parceria, assim, com as universidades e escolas, né? sim. E até para manter o estudante, incentivar ele a Próximo, se né? O e interesse, né? E a próximo à proximidade. entidade, porque o sindicato sem o secretariado não é nada, né? Que ele trabalha para o secretariado. Claro. E aí, além de, como eu já falei, manter o contato com as instituições e também divulgar à sociedade, conscientizar que a nossa profissão tem regulamentação, tem código de ética, né? Que é Isso é uma muito, profissão, né? e é uma profissão e não uma função. Então, É. desde 85, quando a nossa lei foi criada, então aquilo ali é uma coisa que fortalece mais a profissão. A gente sabe que tem muitas empresas ainda que não reconhecem ou não sabem, mas a gente conta e sempre pede o apoio do próprio estudante repassar essas informações, né? Para quanto Sim. mais
o pessoal tomar conhecimento, conscientização, mais forte a gente vai ficar, né? Não, exatamente. A profissão de secretária, o secretariado é muito importante e a responsabilidade, eu sempre digo para as minhas alunas, é muito grande, porque a Sim, questão da ética profissional, né? A sim. secretária tem um norte muito claro em relação ao seu exercício profissional. Não, e a ética é muito valorizada no mercado de trabalho, né? Porque Claro. tu tem que ter uma boa conduta, no teu ambiente, né? E é uma das coisas assim, a ética é um conjunto de vários valores, normas, que conscientiza as atitudes e comportamentos do profissional, né? Sim, Numa sim. organização. Então, a ética na nossa profissão é o sigilo, né? A Além discrição e o do sigilo, né? e o sigilo, que é muito importante, né? É O verdade, é nosso verdade. Código de Ética ele foi regulamentado em 7/7/89. Sim, Então, aí ele começou a gente conquistou isso aí, ele foi publicado nessa data e começou a vigorar. Aí, sim, isso aí sim. é muito importante, né? Tem, em função da atividade, porque a secretária ela está ligada com o executivo, o presidente, o A alta líder, o direção líder. da entidade. Então, quer dizer, se ela não tiver esse aí, ela acaba prejudicando a atividade dela, né? Toda a empresa Exatamente. conta com o apoio, com a descrição, né? Nesse sentido. O que eu acho muito importante. E muitas vezes eu vejo o profissional ou não conhecem ou não tem aquela atitude, né? Sim. Deixam a É, desejar. lá na escola, pelo menos, eu falo da nossa disciplina, para quem está chegando agora, enfim, quem está nos Uhum. entrando agora para acompanhar o nosso bate-papo, seja bem-vindo e a gente agradece. Eu sou Vinícius Mito, eu sou professor de secretariado do Irmão Pedro, aqui em Porto Alegre, da Escola Técnica Estadual Irmão Pedro. Nosso curso é manhã, e noite, talvez algumas de vocês já tenham sido alunas da escola. Eu leciono somente há 6 anos lá na escola, enfim. E eu sempre brinco para as alunas que, dentre as normativas, né, do Código de Ética do Secretariado, uma delas é que tá lá nas últimas dizendo que o docente de secretariado tem que passar adiante aquele conhecimento, né? Ele Sim. não pode, ele tem que fazer conhecer o Código de Ética profissional. Então eu sempre brinco com elas que elas podem me acusar de tudo, menos que eu estou infringindo algum artigo Esse artigo. do Código de Ética em sala de aula. Ai, Porque que é bom. importante, né? Porque a aluna precisa, Sim. as alunas já precisam entrar sabendo o que vem por aí, né? E a É, responsabilidade que elas vão ter ao exercer a profissão. aham, sim, é. Isso aí E é. esse ano a gente teve um revés ah, ah, executivo, que veio do É. Executivo Federal, em relação à medida provisória, que agora, dias atrás, uma semana e pouco Foi dia atrás, ela 20, acabou. 20, 21. É, 21 de abril. Eles retiraram porque viram que não ia passar, enfim, mas me fala um pouco desse movimento, Nubia, tu tá super Sim, a par. o nosso, além de várias medidas que acabava prejudicando o trabalhador, reduzindo direitos, tudo ali com aquela cartão verde e Verde e amarelo que amarelo. é. No caso específico do registro profissional, ali ele estava extinguindo 13, 14 profissões, se não me engano. Sim, Se passasse essa medida, por exemplo, não haveria essa exigência, lógico, não teria necessidade de ter o conselho, sim, né? sim, sim. Então, além de acabar, né, a profissão em si, porque daí as faculdades, as escolas não iam ter interesse em manter o curso, porque não ia ter procura, né? É, Então, era uma coisa assim que a gente fez bastante movimento, né? Porque, na realidade, eles estavam enterrando as profissões, né? A nossa já é.
Às vezes o pessoal, é uma profissão antiga. Ela é antiga, mas em regulamentação é nova. Tanto é É que tem jovem, né? muitas, é jovem, tem muitas pessoas que não conhecem a regulamentação, que o Sim. profissional tem que ter o curso superior em secretariado, ou a graduação tecnólogo, eh, ou técnico em secretariado, que é um nível médio, para poder exercer a profissão corretamente. E E muitos mediante. departamentos de pessoal, RH das empresas também não conhecem, não Não, sabem e não. acabam admitindo muitas vezes pessoas que Isso. não têm Ah, a mínima capacitação. não, uma coisa assim, a gente recebe vagas assim, vê vagas. Uma das coisas que a gente faz é passar essas orientações, tanto para os RH, para as empresas. A gente recebe muito, mas nem sabia que precisava, para mim só ensino médio. Então, É. e até na área de concursos públicos, vários a gente Concurso também, conseguiu. edital? Isso, em edital, alguns eles botam secretário executivo de ensino médio. A gente Bah? conseguiu, entra com ação e aí cai, aí volta a exigência do registro do curso específico na área e, Sim, consequentemente, o registro, né? Ou sim. técnicas no nível médio ou secretário executivo a nível superior. Além de eles colocarem outras profissões, assim, eles botam secretário executivo com curso de letras, que é o mais comum, em Uhum. administração. Então, isso aí a gente orienta em vários casos, assim, a gente conseguiu reverter a situação, e aí o pessoal fez a alteração no edital pedindo o correto. E tem empresas também, os RH a gente não tem muita sorte, porque quando a gente É. manda, eles dizem, eu sigo orientações da empresa. E Hum. muitas vezes tem vaga que a gente vê que tu não sabe que empresa é. Então a Sim, gente sim, sim. busca, a gente tenta descobrir qual a empresa para poder mandar essa orientação. Diretamente para a Falar. empresa. Sim, porque daí é mais fácil. Nós tivemos várias empresas que, inclusive, quando receberam, mudaram o perfil do Sim, profissional que estavam buscando. sim, Já teve empresas que a gente fizemos que trocaram os profissionais irregulares sim. foram demitidos e colocado o profissional devidamente regulamentado. A gente Sim. sabe que isso aí, quem tem mais força para fazer isso seria um É conselho, um né? conselho, é. O conselho teria Infelizmente, é uma categoria que nunca conseguiu, né? Toda vez que isso. estava quase chegando lá, Eu o, não vejo, nós estamos assim, nós estamos praticamente nos finalmente, só que, por exemplo, com esse governo que nós temos o hoje, atual governo, ele não é, ele é contra conselhos, então a gente não adianta tu ir para frente, vai vetar, nós vamos ter que voltar para o início da luta. Então sim, a gente tá, ele tá tipo assim engavetado, tá indo ali, quando mudar as coisas, que a gente espera que mude, sim, e aí para poder dar o andamento, né? sim. Nesse sentido. Mas é uma coisa que a gente pede muito ajuda aos estudantes, Uhum. quando vão em busca de colocação, vão nas empresas, se a gente recebe muitas, as meninas nos falam, aí a gente tem como entrar em contato, porque daí elas sabem qual é a empresa, Qual é o contato, qual é o meio de e isso é para comunicação? a gente poder fazer a nossa parte, né? Claro. Então, de poder informar a empresa, né? É Algumas agem com um trabalho de formiguinha, não? isso, é Dia a bem isso. dia, Uhum. empresa por empresa. E outra coisa também que ocorre muito, às vezes eles botam a vaga de auxiliar de escritório ou recepcionista E assim, para diminuir salário, claro. Que né? aí não é uma Porque profissão, aí é uma função. é É uma uma função. CBO normal lá, A digamos. gente tem os nossos pisos, ele não é um piso só. Nossos pisos são por categorias. Então, na Sim, saúde é um piso baixo, sim. a indústria já é maior, serviços, então, às vezes o profissional olha lá, mas o piso tem que ser 2.000, vamos dizer, da executiva. Não, 2.000 nessa área. Na área da saúde já é 1.000 e pouco. Então, quer dizer, isso também confunde os profissionais que têm isso aí. Apesar que eu sempre procuro orientar a empresa que o piso mínimo ele é para o profissional que está entrando no mercado. Agora, um É, claro, profissional claro. qualificado, com um idioma, com mais Sim. tempo, Capacitação, tempo já é de. um, já é um salário maior. Na nossa, pelas vagas que a gente tem,
A nível, a secretária, quando ela tem o idioma, a fluência no idioma, a média de salário vai de 4 a 6.500. Sim, São salários melhores, mas é um salário que tu encontra muito na indústria. na É assim, indústria. na indústria. Serviços tem, mas não é tão alto o salário, são poucos, né? Sim, Nessa sim. média. É mais na Uhum. indústria e no nosso polo petroquímico, né? Tanto é Ah, que nós sim, né? tínhamos ali na região de Gravataí, Cachoeirinha, uma faculdade que infelizmente deixou de ter o curso, né? Eu Não, lecionei agora ali um período. a gente tá. Se refere à Ubra? Sezuca. Ah, o Sezuca. Não, agora o Sezuca se uniu, até eu estou divulgando no informativo, com a Opa. Cruzeiro do Sul. Ah, tá. Então, eles têm o tecnólogo, voltou a ter o tecnólogo através da Cruzeiro do Sul. Ah, que bom. Inclusive, eles estão fazendo com desconto, tem o vestibular pelas notas do Enem, gratuito, teria que eu até recebi, divulguei. Aham. Então, quer dizer, já é mais, apesar que Já IAD, é uma forma de ter ali naquela isso, região que tem muita empresa e indústria, uma forma de isso. capacitação, né, da É, aluna se formar. aham. E ali, pelo que eu vi ali, eu acho que ficou o Sezuca e tem uma quase do lado ali. Então voltou Uhum. a ter Que o, bom, o que tecnólogo. bom. Não, é bom sim, inclusive estamos divulgando ali. Eles E são até. A Ubra sim, né? A Ubra a gente infelizmente A recebeu a Ubra notícia é, da adaptação. a Ubra está indo, a gente está no projeto porque para fazer o EAD, que a Sim, gente queria o tecnólogo presencial, mas acho que a gente vai conseguir o semipresencial, sim, né? Então a gente está. sim, sim, Até em sim. cursos EAD a gente tem bastante. Os técnicos nossos são ótimos aqui. A gente tem bastante locais assim e tem bastante aceitação. Tanto é aí quando sai as inscrições, até conseguimos cobrir a Movimentar cota. os cursos, né? Movimentar os Sim, cursos claro. para puxar aluno. Lá no Irmão Pedro a gente sempre tá com um número acima do Isso, da média, porque a gente sempre fica com mais de 1.000 alunos na escola, sim. o que o governo do estado considera escolas de nível grande, de porte grande, digamos. Isso, é. Alunos que é o que puxa, tradicionalmente, são os técnicos, né? Aham. Não, Já que e a uma gente tem o ensino também. médio junto. Não, e uma também é que normalmente entra, vamos dizer, 20 alunos, lá no meio tu acaba com 15. É, Sempre tem. Então tu é. já tem Mas que em ter todos os aquela. cursos é assim. Tudo é assim, né? É Então tu já verdade, é tem verdade. aquela margem a mais. Mas a gente vê que a procura, a gente se esforça quando sai para divulgar bastante os cursos, para ter bastante procura. Inclusive, é uma forma de incentivar ele a seguir a profissão, né? Claro, claro, claro. Manutenção do curso para manutenção da própria profissão. Da própria É uma, profissão, é isso é aí. uma cadeia, né, digamos. Isso, é É uma isso aí, vai. Isso sequência, aí. tá certo, tá certo. A Aham. gente agradece, entende e agradece. Ah, legal. Ah, com isso que a gente estava falando em relação à medida provisória, que foi extinta, enfim, Aham. e que talvez possa voltar, não se sabe, É, a a gente gente fica não no hora é veja, não no isso. via. Não sei se ele vai mexer nos registros, mas nas outras a gente tem quase certeza que ele vai botar alguma coisa parecida. Alguma coisa vem, né? A gente tem esse Tem, sentimento, né? sente, Alguma, alguma vem, a nesse gente não sabe exatamente para que lado vai ser. espero que Porque deixe o nosso registro em paz. a profissão de historiador que foi aprovado pelo Congresso não foi sancionado pelo presidente, né? Ah, Ele é. não sancionou e deu como justificativa principal por ser inconstitucional. Ora, Ah, veja. Então, a gente está pensando em começar em outras profissões, eu tenho visto movimentos de outras profissões, fazer uma campanha em relação ao registro profissional, né? Para que todas que fizeram o curso e que guardaram o diploma ou não foram buscar nenhum isso. diploma na escola, na faculdade o pessoal normalmente já pega o diploma e já Nem automaticamente já todas tira. também. Não? Não, não, não. E uma coisa que elas não entendem, a importância que é, por exemplo, se tu olhar aqui, Rio Grande do Sul, quantas escolas a gente tem, por exemplo, vamos dizer nível técnico. Aham. Eu tenho
hoje 2.800, vamos dizer, registradas. Registradas, né? Isso. Se tu vê desde quando é o curso, olha quantos nós Sim, teríamos. sim. Aí o cara olha lá e diz assim, ué, Não duas tem mil, essa para profissão que não que elas querem? existe. Então, é o próprio profissional que não Não se tem aquela ajuda. consciência. Não se ajuda, é isso mesmo. Porque eu Olha, acho que a gente tem que fazer uma campanha para tem, aumentar o número de alunas tem. concluintes que tenham tirar o seu registro profissional, né? Isso. É. Não, a gente pode fazer em conjunto até, divulgar e ajudamos, sabe? Que pode contar conosco, que é uma Ah, com coisa que a gente certeza. A está assim. Associação dos Arquivistas vai lançar essa campanha para categoria, para Uhum. justamente em breve a gente está fazendo a pesquisa, porque a Sim, gente está no meio da pandemia, tem os órgãos públicos que estão fechados e sim, tal. que não Então estão, a né? gente não Não, sabe como é que vai funcionar o registro, mas já vai deixar pronto para quando eu, acabar. eu até saí o dia 21 o registro profissional, a gente Uhum, divulgou alguma coisa, mas aí eu disse assim, não, eu vou dar notícia para a maioria no dia primeiro, que daí eu mandei cumprimentando pelo dia de hoje, né? E aí mandei uhum. no registro profissional. Ali eu já bombou ali, eu acho que eu tive 46 gurias, já posso fazer o registro, já posso... Pois Então, é, quer porque dizer, agora o pessoal, agora eu tenho esse sentimento, agora o pessoal ficou receoso de não claro, ter o seu registro. E eu sempre isso, dizia em sala de aula para as alunas, especialmente no turno da manhã, que as meninas são mais novas, sim. enfim, que elas acabaram de terminar o segundo grau, o ensino médio, elas são muito Sim, jovens. elas são, ainda não tem aquela Eu sempre, experiência. eu sempre brincava, se alguém tinha uma carteira de trabalho na bolsa, aí sempre tinha uma aluna ou outra que tinha uma carteira de trabalho. E eu falava, aqui na página 5 o teu primeiro registro, a primeira anotação na tua carteira vai ser, no final do curso, um carimbo. Né? Quando eu Sim, comecei a dar aula lá atrás era carimbo. Aí eu falei, vai ser um carimbo aqui com o teu número profissional e tal. E aí elas se animavam, e aí eu colocava aquele conteúdo ao longo sim, das aulas, né? Como tirar o registro, enfim. Depois virou um adesivo, né? E por sim, fim, agora no fim de novembro, em dezembro, nas últimas aulas, eu dizia para elas: vocês não vão ter mais o registro profissional, sim, porque a aham. medida provisória cassou. E aí agora voltou. Então eu acho que é o Voltou momento de todas que não tinham começarem providenciar. a ir Até atrás. isso, até inclusive eles ainda estão perdidos ali na SRTE, que é onde a gente Aham, faz a aham. economia. Porque uns dizem que é só por meio de digitalização, outros dizem que Manda o tem que diploma levar o online, documento. não se sabe É, ainda. então eles estão ali. Eu acho que só um estado que foi Brasília, mas mesmo assim a Normélia, que é a presidente do sindicato lá, que disse que o programa trancou tanto que não. É porque o que que aconteceu? Quando tiraram isso, eles aqui, por exemplo, eles transferiram duas pessoas que eram do registro para outros lugares. Então agora Sim, só sim, tem um rapaz lá que não era do registro. O guri está sim. mais perdido que não sei o quê. Porque eles Então, acharam até que extinguiu o setor. isso para ele já era. Então, Era um agora eu quero trabalho a menos, né? isso, eu quero ver direitinho como é que vai funcionar, até para poder divulgar o procedimento que elas têm que fazer para encaminhar. Porque assim, o registro tu consegue ele gratuitamente, Isso. né? Mas como tem, os trâmites deles são meio complicados, o sindicato ajuda, ele faz. Aí nós fizemos Intermedia. isso, a intermediária. A gente cobra uma pequena taxa pelo serviço ali, que é uma taxa de R$ 20 para ajudar o pessoal. Simbólica. É uma taxa simbólica, inclusive para ajudar o sindicato. Claro, Pelo é uma menos alguma manutenção, né? coisa, assim. Cobrir a passagem, por exemplo. É uma Nem isso manutenção. dá muito, né? Então, quer dizer, a gente orienta, porque às vezes o pessoal vai fazer tão. Até a gente se complica, então é uma forma de Sim. orientar eles E para mais do que fazer nunca agora vai ser necessário entender como funciona. Porque as pessoas isso. não se deram conta agora, não se deram muito conta, porque agora é o Ministério da Economia que tem Isso. uma secretaria, e dentro dessa secretaria foi extinto o registro profissional que vai voltar. Então é É, um tabuleiro, não é? isso. E o programa deles é muito arcaico, é horrível. Sim, 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 Você sim. Eu entrar me lembro lá. quando eu fui tirar os meus registros profissionais, era no carimbinho, buscava uma semana, 15 dias depois. Agora, Isso. cada vez que eu vou ensinar as alunas é um jeito diferente.
Não, é diferente, tu entra ali, o negócio não anda, é horrível o É programa. muito chato, é cheio de 9 horas e não tem mais o carimbo, né? Antigamente ainda tinha o Não, não. carimbo, o Agora adesivo. ele é fornecido uma carteira, que tu pode imprimir, inclusive para concursos que eles pedem, aí tem como tu, como é, Prova de autenticar, né? título. Isso é. Na Então, prova de título, tu coloca no. no próprio ali. Então, ela é bem mais prático, assim. E não leva mais carteira profissional, não precisa. Os documentos ainda têm que ser autenticados, alguns, né? Sim, sim, Então, sim, acho que não vai mudar isso aí. E aí o pessoal recebe aquilo ali e faz uma carteirinha. sim. Com o seu Apesar que número. isso, com o seu número, assim, apesar que muitas acabam perdendo, que eu já fiz de carteirinha que elas perderam, mas com o sistema, tu botando os dados já tira na hora isso aí. Até isso Recupera ficou o teu mais fácil. dado antigo. Recupera, não precisa ir lá como tu tinha que ir antigamente. Sim, sim. Não, é Carimbar. muito bom, é muito bom. Eu acho que esse vai ser a tônica do segundo semestre, quando a pandemia voltar. Porque Isso, todas que é. não tiraram vão começar a se Vão mexer. providenciar. E muitas que elas devem te perguntar também, se o estudante pode tirar o registro. Já Eu me não tenho. perguntaram. Aí Já me normalmente perguntaram. não. Eu acho que a única, uma das categorias que eu saiba, assim, eu acho que foi só direito, mas no fim não deu, que é aquela carteira provisória, mas eu acho que nem tem mais. É Que é a que carteira do estagiário, né? Que eles chamam. isso é alguma coisa assim, mas na nossa não, é só pode tirar depois de formado. Eu me O lembro uma certa vez estudante, que uma menina perguntou na sala de aula: Ah, professora, eu não posso tirar o registro de recepcionista, já que eu cheguei na metade do curso. Aí eu tive que voltar a explicar a diferença de função, profissão, ocupação, aham, para que sim. elas compreendessem, né? Não, é isso aí, e é normal, tu como professor sabe, tu explica, explica, daí depois tu Bate, bate escuta. até que aprende. Não, aí tu chega no final da explicação, ela te pergunta um negócio lá do início do meio, isso é Sim. normal. A gente passou por isso Faz também, parte, faz parte. Todo mundo passa por isso. a gente foi assim também. Todo mundo, todo mundo. Isso. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta em relação às questões que envolvem essas relações do trabalho, né? Porque a gente começou a falar um pouquinho sobre a secretária está vinculada ao executivo, vinculada ao diretor, ao proprietário da empresa. Então ela está lidando com o seu gestor é Isso, o gestor máximo daquela instituição muitas vezes, né? isso, Então é uma essas verdade. relações humanas e relações pessoais se intercomunicam, né? Muitas vezes as Isso, alunas sempre perguntam: Ah, mas eu tenho que pagar as contas da casa do meu chefe, tenho que pagar as contas. E aí essas várias implicações são bem complicadas, né? Então, as relações humanas e as relações profissionais, elas são muito se mais interlaçam. próximas quando Isso, a profissão é a secretária. Muito mais do que um é, advogado, do que uma contadora, uma jornalista. isso. E hoje o que eu vejo assim, tem alguns locais que são que às vezes só tem o executivo e a secretária, ó, em escritório de advocacia, então, Uhum, mas eu acho que tem que ser feito, ela também tem que se impor ali. Eu, por exemplo, eu fui, trabalhei já faz um tempinho, trabalhei já e eu fazia atividades, uhum, mas nós tínhamos um acordo, era por fora, o serviço que eu fazia que tinha, uhum. eu recebia para executar o serviço e nada que atrapalhasse o, O andamento do dia a o dia, do andamento do dia a dia. Porque o que ocorre muitas vezes com os executivos, eles impõem para a secretária fazer as coisas, e daí ela acaba prejudicando o serviço, e aí ele acaba, né, descontando nela que não foi feito, mas ele não entende que foi uma atividade extra que ele mandou fazer e não considerou. que aquele Então, eu acho paralelo está ocupando certo tempo. está ocupando. Então, eu acho assim que tinha. Eu, por exemplo, na minha época, assim, eu tinha um relacionamento muito bom, então a gente estipulava um dia, era só nós dois na Sim, empresa. Então, por exemplo, ele sempre fazia tudo que era pagamento um dia X, vou dizer, dia 5. sim. Então, às vezes ele ia, às vezes eu ia, mas o que que ele fazia? Ele me liberava para fazer os pagamentos à tarde, eu não voltava. Eu fazia tudo que era coisa ali.
e Uhum, além de eu receber um pagamento por aquilo. uhum, uhum. Mas hoje nem todos fazem isso. Sim, Eles sim, querem, né? Mas isso aí depende, é uma coisa que tu vai conquistando, não é fácil assim. sim. Eu, graças a Deus, tive um executivo ótimo. Ele achava que não podia misturar, tanto é Uhum. que ele fazia isso, mas hoje é difícil o pessoal fazer isso. E é Eles já muito comum no ambiente de uma empresa onde o executivo é também um empregado, ele é um gerente, um coordenador, sei isso, lá, e ele tem essa secretária ali e ele muitas vezes coloca todas as suas atribuições, seu dia a dia, no colo da responsabilidade dessa secretária. Então dá. fica muito mais difícil ainda, né? E outra também, muitas vezes, se acontece alguma coisa, ele vai culpar ela, ou ela não pagou, ou ela não fez, a culpa é dela. Mas uma coisa também que o profissional tem que se dar conta, assim, que às vezes tem meninas que o executivo pede um café, por exemplo, depende da maneira, Uhum. porque ela já acha, mas eu não sou Da Copa. da Copa, não. Mas ela tem que ter, por exemplo, se ela trabalhar numa grande empresa, ele vai te pedir um café, não é que tu vai fazer, tu vai providenciar o café. E Uhum. tem locais, assim, depende da empresa, que só quem entra na reunião é a secretária. O pessoal da Uhum. Copa não vai poder entrar. Não é que Sim. ela vai servir, ela vai dispor um local para fazer o café, botar o café. O Vai pessoal às vezes organizar aquele espaço ali, da mesma aquele forma que organiza espaço. os papéis, o Isso, data muitas vezes show. tu pode fazer uma gentileza, dar o café para alguém. Isso aí não, eu não vejo isso como pejorativo, Um mas porque às demérito. vezes tem, às vezes a pessoa assim, não é que ele queira que tu vá fazer o café, Uhum. providencia um café ou traz dois cafés, não é tu, tu Da vai, mesma coisa que o executivo não pode sair da empresa e providenciar o almoço, né? é, Ah, então é, encomenda minha teleentrega, encomenda. tu vai ver, ai, tem o boy, tem isso, daqui a pouco, hoje em dia, né, tem os rap, Uhum. tem tanta coisa que ela vai, então ela vai intermediar aquilo ali, não é que Sim, ela vá lá fazer, até eu executar. acredito até que possa ter, né, Sim. que a gente sabe, mas não é, então ela tem que ver, porque às vezes a pessoa está tão na retranca, vamos dizer, que qualquer coisa ela É, já, e não é assim, tu tem que avaliar, é. né, isso aí. São as relações humanas, né? Que São, e é complicado. em qualquer lugar é complicado, mas Qualquer. na profissão de secretariado é um pouquinho mais porque ele lida com a alta cúpula da empresa, né? Isso, e Então fica uma coisa, dificulta. e é uma coisa assim, porque na realidade depende o local, o tipo de empresa, a profissional ela está ligada ao executivo e ela tem que fazer se interar bem com os outros profissionais e muitas vezes pelos próprios colegas ela é prejudicada ali. É O pessoal induzida, é levada, é isso, movida para se prejudicar, ou prejudicar alguém naquele movimento, porque ela está isso do é. lado da direção, né? E o Então colega está lá então na fábrica, ele é funcionário da fábrica, né? Ele ela trabalha ele lá no setor comercial, ele não está na cúpula. é isso, aí ela é uma coisa que é complicada. A secretária tem que ter um discernimento assim, porque tu É. tem que tentar agregar as pessoas, não, porque hoje em dia as relações, isso aí é muito importante. E até flui o trabalho bem melhor. É bem complicado, mas é do dia a dia. Da mesma forma que a Sim, gente hoje em dia lida com várias profissões, várias funções, o trabalho muito coligado, e muitas vezes sim, as empresas não são interligado. mais na caixinha como eram antigamente, né, dentro daquela Isso, é. estrutura setor por setor, e a Uhum. secretária é a ponta, muitas vezes, de Isso, é. conexão. Hoje é uma gestora. Se ela tiver, ela pode galgar outros degraus, subir, tudo vai depender dela. Eu acho mais dela, porque às vezes tu tá numa empresa, tu fica ali na mesmice, tu não sai dali. Tu tem que procurar crescer, desenvolver, conhecer a empresa, que eu acho que é muito importante, para poder evoluir.
né? Bacana, bacana, muito bacana. E deixa eu te falar para a gente já assim, caminhando, porque senão o pessoal dorme, não podemos Ah, não pode ser muito tirar a longa. motivação de Ah, quem minha nos filha. acompanha. E a gente agradece, né, Núbia, todos que Aham, estão aí, que assistiram um pouco antes, um pouco depois, que vão assistir depois. A gente aham. agradece bastante. Mas indo para esse caminho. Tu acha, e nós vamos falar, até vou te comentar nas próximas lives. A primeira que nós fizemos foi com uma organizadora de eventos, tu Adorei, eu acompanhou, vi também. Só que a depois Julia. que eu vi que eu não tinha te dado o ok para te ver que eu estava na sala. Ah, pois é, pois é. Mas a primeira deu muito problema no áudio, a gente não tinha muita Isso manha aí. ainda, não tinha Dava um eco, experiência. assim. E eu tô Uhum. acostumado a dar aula em sala de aula, né? Agora eu tô dando na frente do celular, então É é diferente. diferente. Tô Não, mas está acostumado a tudo chamar bem. palestrante, né? Então é diferente também. É. Então a Juliana já foi lá na escola, ela já tinha ido lá na escola. Ela é uma profissional que organiza eventos e ela trabalha muitas vezes próxima a setores das empresas. E aí a gente acabou se conhecendo. E aí ela me disse que trabalhava com secretárias. E eu falei, pronto, vamos conectar ela para dar uma palestra para as Sim, alunas saberem o que pedir caso tenham que contratar. Ou aham. Ah, mesmo quando interessante. elas têm que organizar, né, um evento. Uhum. A próxima foi contigo, esta, né? A segunda, e a gente agradece. E a gente escolheu o dia 1º de maio por Não sei data, por quê. ah, por data carimbada ali. Sim. E a próxima vai ser com uma secretária executiva de São Paulo, que ela trabalha remotamente. Ela se Ai, que especializou. Aqui a maravilha. gente ainda está começando, né? Com o Isso. trabalho remoto. Eu levei para vocês a Alessandra, que trabalha remotamente há mais de Isso, 6 anos. isso. Ela deu, o pessoal gostou, Eu me então recordo. é muito bom, assim. Mas o pessoal daqui, agora, com essa situação que está Por ocorrendo, isso que eu queria falar o pessoal contigo está sobre o vendo, remoto. o O pessoal está remoto vendo agora muito vai bem. chegar. A É, Alessandra vai se sobressair, porque ela é sim. pioneira, enfim. Aham, Mas, é. Não, até tem outras, né? Mas ela é uma das mais. Mas nós claro, temos outras aqui no estado também. sim. Porque Mas esse tópico a gente sempre imagina uma secretária sentadinha ali na sala ao lado, isso, próxima da entrada da empresa, muito vinculada a um espaço físico. Agora, aham, em função da pandemia, tudo mudou. E eu acho que a secretária remota ela vai se consolidar. Mas ela é uma empreendedora, né? Porque ela vende sim, o seu, isso. o É. seu Não, serviço. e o executivo também, ele está vendo em alguns que eu já tive contato aqui através do sindicato, ele mesmo está reconhecendo que dá certo de fazer. Claro, tem profissionais que não se adaptam, É mas o perfil é o perfil do profissional. Mas muitos estão gostando da experiência, né? Então, isso aí sim. é ótimo, é mais uma opção para profissional. Exatamente. E aí nós vamos falar na próxima live com uma secretária executiva de São Paulo, que ela vai falar sobre justamente essa experiência dela, que já está há alguns anos, e eu queria ver justamente a experiência de uma profissional de fora quarta-feira, de fora de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, enfim, em São Paulo, que eu acho que deve ter uma realidade bem Lá é mais aceito. específica, né? É, Que é uma Paraná, coisa. lá eles aceitam bem melhor que aqui. Pois é. E aí a próxima, na sexta-feira que vem, com a secretária remota, vai ser na quarta. Na sexta-feira nós vamos falar com uma profissional que trabalha com moda. Ela vai falar o dress code, a roupa Ah, adequada para cada tipo de empresa e para o corpo de cada profissional. uhum, Então ela vai fazer esse mix em relação a roupa adequada, o dress code para cada realidade, para cada espaço de uhum, trabalho e ao mesmo tempo para o corpo, para o perfil de cada pessoa. Então, se a pessoa tem um perfil quadrado, retangular, o corpo é longilíneo, é uma mulher alta, então ela vai falar no perfil uhum. que conecta a roupa adequada com o perfil adequado. Ah, isso é ótimo. Não, Vai e ser manda para interessante. nós, para a gente divulgar para as gurias aqui, manda nos meus É, grupos. exatamente, exatamente. Vai estar aberto para todos, para todo mundo. Para Uhum. encerrar, eu quero que tu deixe uma mensagem, deixe os contatos, fale um pouco
o que tu deseja para este novo momento que todos nós estamos passando. Assim, é bem complicado. Eu desejo, assim, com relação ao nosso dia, parabéns a todas as profissionais, né? Sempre o dia 1º de maio, sempre é uma comemoração dupla para nós. Que o nosso profissional e todos os outros, assim, tenham força, porque é um momento que está sendo muito difícil para todas as pessoas, inclusive, principalmente as meninas que estão na minha faixa, que já estão em um grupo de risco. Sim, sim. Então, quem puder, que fique em casa, se conseguir, né? Porque eu acho que a gente tem esperança que isso aí vai passar. Espero que logo, mas a gente, pelo que vê, tem fases, né? Vai e volta. Então, eu desejo muita força para o pessoal, né? E deixo aqui o sindicato, o Cicergues, nós temos um site que ele está meio assim, ele está trancado ali, que ele foi hackeado, nós não conseguimos desenvolver, mas por ali o pessoal pega os endereços, o endereço não, pega o nosso telefone e os e-mails. O nosso telefone é o fixo, porque hoje, com essa situação que atravessou o sindicato, eu estou em casa, o sindicato fechou no centro, então Uhum. ele está atendendo da minha residência, já home office há bastante tempo. Sim. Então, continua o mesmo telefone, que é o 32259968, e o É celular, que é o 51, WhatsApp, né? 51 desculpa, 32 25 259968, 9968. e o celular, que é o 519-9769-8741. É o WhatsApp também, né? Uhum. Então, pode nos encontrar por aí ou através de e-mail, né? Pode ser o e-mail cicergs@cicergs.com.br, né? A Então, é gente quer bem. te agradecer muito pelo teu Eu trabalho, que agradeço. agradecer, dar um abraço em todos que estão nos acompanhando, que nos acompanharam, deixar o Sim, convite, nós vamos te mandar o convite das próximas. A gente não sabe em quanto tempo isso vai durar, né? Mas a gente sim, pretende ir aham, fazendo pelo menos umas 2 lives por semana para que aham, as alunas tenham oportunidade de conhecer profissionais, né, que iriam lá aham, na escola, já estavam indo lá na escola, ou que uhum. eventualmente assuntos que a gente tem interesse profissionalmente levar para as Para alunas. elas, né? Não, isso aí é Exatamente. ótimo. Uma coisa também que seria interessante ali, Aham. criar uma live assim com as dúvidas dela com relação à colocação de mercado. Isso aí seria ótimo. Ah, entendi. Isso aí seria muito bom para elas se Uma só prepararem. falando sobre o mercado de trabalho. Isso, mercado de trabalho, se portar numa entrevista, essa coisa que ela. Porque muitas vezes elas vão nas Hum, entrevistas ansiosas, aquilo ali, sim. tentar passar aquela coisa, isso é ótimo, assim. Mas o teu Ah, trabalho está muito bom. Eu tenho muito recebido obrigado. vários elogios a seu respeito, muito bom. Muito obrigado. A gente agradece as tuas colegas, o pessoal dos outros sindicatos. A gente viu o pessoal entrando aí da Bahia, do Distrito Federal. Então a gente deixa um Aham, abraço, né, Núbia, meu e teu, tá, para que quem bom. está acompanhando. Os professores lá da escola, a professora Cirlei, que entrou também, a gente agradece e deixa um abraço para todos. Então tá, eu que agradeço e fico muito feliz em poder participar. E pode contar conosco sempre. Tamo junto. Então, tamo junto. Um abraço, Núbia. Outro. Tchau, Tchau. tchau. Agora tem que ver como é que eu desligo.